Olá, você que nos assiste. Começa agora mais um Frente a Frente e a entrevista hoje é com a médica Lívia Gitaí, neurologista com doutorado em medicina do sono. Ela também é professora da Universidade Federal de Alagoas e do SESMAC na cadeira de neurologia e presidente da Regional Alagoas da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Portanto, o nosso assunto é justamente esse, a medicina do sono. Sobretudo, a importância, né, de se conhecer a medicina do sono em momentos como estamos vivendo agora de pandemia, quando as sensações de medo, de ansiedade e depressão tomam conta das pessoas. Eu agradeço mais uma vez a participação da doutora Lívia Gitaí por estar aqui conosco. E a primeira pergunta, doutora Lívia, é sobre o que é em si a medicina do sono. Olá, Obrigada. Gorete, um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. A medicina do sono, ela é uma área de atuação de algumas especialidades médicas. No Brasil, assim é configurada. Então, por exemplo, é uma área de atuação da neurologia. A medicina do sono vai ser uma área de atuação que cuida dos transtornos do sono. Então, a gente estuda os parâmetros do sono normal, né, e quais são os transtornos do sono, como fazer o correto diagnóstico e o tratamento. Pois é, e qual é a indicação que leva, por exemplo, as pessoas a procurarem tratamento adequado para disfunções, digamos assim, no período de sono? Agora, é interessante como as pessoas cada vez mais, graças a iniciativas como a sua, né, de divulgar o assunto, vão se tornando conscientes da importância do sono para a vida de uma forma geral. E aí a gente menciona a saúde física, a saúde mental, qualidade de vida, para o processo de aprendizado, para uma série de funções que fazem parte do nosso cotidiano. Então, a partir dessa consciência da importância do sono e da observação de que, de alguma forma, tem dificuldade com o sono, seja por dificuldade para dormir à noite, seja por ter a impressão até que dorme, mas não acorda bem, não acorda bem disposto, ou tem sonolência durante o dia, né? Tem uma tendência a cochilar, fadiga diurna. Ou então pessoas que têm fenômenos atípicos durante o sono, então, no momento em que deveria estar dormindo, descansando, tem algum comportamento diferente de caminhar, de falar. Então, cada vez mais as pessoas estão entendendo que essas condições, elas são passíveis e é necessária uma avaliação médica, porque pode ser feito um diagnóstico e um tratamento para que o indivíduo ele tenha uma relação melhor com o sono e, consequentemente, uma saúde de mais qualidade ao longo da vida. Pois é, porque esses impactos, eles atingem, né, os impactos da doença podem trazer sérios desconfortos para as pessoas, né? Por exemplo, pesquisando, eu verifiquei que existe mais de 80 distúrbios do sono, com destaque para a apneia obstrutiva, insônia, sonambulismo e bruxismo, entre outras, né? Isso é. Então, assim, em relação aos transtornos, existe uma classificação, que é a classificação internacional de transtornos do sono. É uma classificação que é renovada, né? Feita uma nova edição a cada período em que novos conhecimentos importantes sobre o transtorno do sono, eles levam à necessidade de uma revisão. E essa classificação ela é capitaneada pela Associação Americana de Medicina do Sono, mas com a participação de especialistas do mundo todo. E atualmente, desde 2014, nós estamos na terceira edição dessa classificação. São vários os transtornos do sono. E então eu vou falar um pouquinho, se você me permite, sobre os mais prevalentes. Pode ser? Pois não, fique à vontade. Então, um deles você mencionou, né, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, dentro da classificação internacional, existe um capítulo que é dos transtornos respiratórios do sono. São vários os tipos de transtornos possíveis, e entre eles, o mais comum é a apneia obstrutiva do sono. E por que é tão importante mencionar a apneia obstrutiva do sono? Porque ela é muito prevalente, tá? Muito mais do que se pensar.
Então, estima-se que é difícil ter uma prevalência precisa, né? Porque é um diagnóstico que requer o exame de polissonografia. Mas as cidades ou os países que conseguiram fazer estudos populacionais mostram prevalências bastante acima do esperado. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo foi feita uma pesquisa populacional, foram mais de 1.000 indivíduos submetidos à polissonografia, e a prevalência de apneia obstrutiva do sono foi de 1/3. Tá? Então, 1/3 das pessoas apresentavam apneia obstrutiva do sono. E o que ocorre na apneia obstrutiva do sono? O indivíduo, na hora que está dormindo, ele tem episódios de obstrução da faringe. Então, ao invés do ar passar tranquilamente para os pulmões, para ventilar, né, a inspiração, a expiração, essa obstrução, ela impede essa passagem de ar, impedindo a respiração adequada. Naturalmente, isso vai levar a um estado de estresse, né? O nosso organismo, assim, respiração, a gente sabe que é uma das funções mais elementares do corpo. Isso vai levar a uma fragmentação do sono, a ativação de algumas vias de estresse, de forma que o indivíduo, durante a noite, ele pode apresentar, o mais comum são os roncos, tá? Então, o ronco chama a nossa atenção para a possibilidade de apneia obstrutiva do sono. Algumas vezes ele pode apresentar também despertares, sentindo sufocado, engasgado, ou acorda com a boca seca, ou acorda com dor de cabeça. Ou às vezes acontece, não é comum, mas em alguns casos o cônjuge, alguém que dorme ali com o indivíduo, percebe que ele tem algumas pausas respiratórias durante o sono, mas a principal manifestação são os roncos. E aí esse sono é extremamente fragmentado, de baixa qualidade. Durante o dia, as principais manifestações são sonolência, fadiga, alteração do humor com irritabilidade, dificuldade de atenção, concentração, memória. E quando o indivíduo ele tem uma apneia do sono e não trata essa apneia, ele vai ter essas consequências diretas relacionadas à noite de sono mal dormida, né, de sonolência, fadiga, tudo isso que eu mencionei. E a longo prazo, estudos mostram que a presença da apneia obstrutiva do sono, ela se associa a condições como hipertensão arterial sistêmica, arritmias cardíacas, AVC. Então, aumenta o risco do desenvolvimento dessas condições. Então, é super importante a gente ter um espaço como esse, Gorete, para falar sobre a apneia obstrutiva do sono, para aquelas pessoas que apresentam roncos habituais ou essas manifestações diurnas e que não foram avaliadas sobre a presença da apneia obstrutiva do sono, que possam buscar a avaliação médica para verificar se tem ou não apneia obstrutiva do sono. Uhum. Uma outra condição que é muito frequente, mais conhecida, né, da população, é a insônia. Então, a insônia crônica, que é aquela que dura pelo menos 3 meses, ela afeta cerca de 15% da população, né? Isso é uma estimativa, assim, até conservadora, né? Se a gente for ampliar isso para dificuldade para dormir de uma forma geral, vai para 40%, 50%. Mas insônia mesmo, cumprindo todos os critérios diagnósticos, cerca de 15%. A insônia ela vai ser caracterizada, o indivíduo tem dificuldade para dormir à noite, e aí isso pode ser para iniciar o sono, para pegar no sono, ou então fica acordando durante a noite, não consegue voltar a dormir, acorda várias vezes, ou acorda muito cedo e não consegue voltar a dormir, e isso tem repercussão durante o dia, tá? De fadiga, de irritabilidade, de alteração do rendimento, então, assim, a performance acadêmica, profissional, social, né? O indivíduo desenvolve uma preocupação excessiva em relação ao sono, aquilo fica, não dormi bem, meu dia não tá legal, será que eu vou dormir bem à noite ou não? E uma associação muito frequente com o transtorno de ansiedade e depressão, tá? Então, e a insônia, assim, nesse período da pandemia, né, é algo que muitas pessoas desenvolveram insônia aguda e algumas evoluíram para cronificar, para a insônia crônica, devido ao estresse, a questão da ansiedade. A gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. E o terceiro transtorno do sono que eu gostaria de mencionar em especial é a doença de Willis-Ekman, ou também bastante conhecida como síndrome das pernas inquietas. Porque é uma condição também.
É Síndrome curioso o nome, né? é curiosíssimo. E essa condição, ela afeta Síndrome cerca das pernas das pernas inquietas, inquietas. ou O doença de que Willis-Ekman. Uhum. E isso ocorre durante o sono ou fora também, com a pessoa acordada? Como isso pode ser identificado? É o indivíduo acordado, tá? Então, a Uhum. síndrome das pernas inquietas, o que está acontecendo com ela é assim, as pessoas já estão começando a ouvir falar que existe, né? Aham. Mas confunde um pouco o que seja. Então, às vezes chega, eu acho que eu tenho síndrome das pernas inquietas, porque quando eu estou sentada, eu fico balançando as pernas ali, e às vezes está ali fazendo aquele movimento sem Mas nem tem uma prestar atenção. característica, doutora, por exemplo, essa síndrome, as pernas, elas ficam trêmulas constantemente, rítmica, a rítmica das pernas, ela fica constante. Como isso se estabelece? Gorete, a síndrome das pernas inquietas, ela se caracteriza por uma vontade muito forte, sabe? É uma necessidade muito forte de mexer as pernas. Então, geralmente há uma sensação desagradável nas pernas e o próprio indivíduo, ele sente essa necessidade de mover. Então, ele move de forma consciente, porque é uma vontade intensa de mover as pernas, tá? E essa manifestação, ela ocorre, e isso é importante para o diagnóstico da síndrome das pernas inquietas. Quando o indivíduo está em repouso, tá? Então, se ele está em repouso, deitado ou sentado, começa a sentir essa necessidade de ficar mexendo as pernas, e no período da noite, tá? Então, isso sempre no início da doença, sempre vai ser mais intenso no período à noite. Então, uma pessoa para ali para sentar ou para dormir, para assistir uma televisão, uma coisa, começa a ter aquele incômodo nas pernas, e aí precisa ficar mexendo as pernas, e pelo menos enquanto está mexendo as pernas, aquela sensação alivia um pouco. Mas aí, se ele volta a parar e ficar em repouso, volta de novo aquela sensação. E aí, por isso que é considerado um transtorno do sono, né? Uhum. Porque como ocorre mais à noite, em repouso, isso acaba atrapalhando o sono, tá? Então, há pessoas que têm síndrome das pernas inquietas numa intensidade maior e que acabam dormindo muito pouco tempo, porque não conseguem ficar quietinhas lá para quando deitam na cama, aí não adianta, tem que ficar mexendo as pernas, às vezes precisa até levantar e caminhar pela casa por causa dessas manifestações. São Pois bem. extremamente desagradáveis. Aham. Os profissionais que tratam do sono, né, da qualidade do sono das pessoas, pode-se dizer que é um médico especialista. Qualquer médico pode ser o médico do sono ou não? É restrito a algumas especializações. Tá? Excelente pergunta. Eu vou me permitir desdobrar em dois aspectos. Tá? Uhum. Um aspecto é aquele como os transtornos do sono eles são muito prevalentes, é importante que o médico, de uma forma geral, ele tenha a formação em medicina do sono, né? Uma formação que permita fazer o diagnóstico e conduzir uma parte desses casos, tá? Porque é muita gente acometida, então certamente vai haver um funil aí de acesso ao especialista. Então, assim, até como professora também, eu trabalho muito em cima disso, né? Para que o médico ele saia com a formação. Isso não é algo relativamente novo, né? Às vezes a pessoa passava o curso inteiro de medicina ou de outras áreas da saúde, não via tanto sobre medicina do sono. Então, há todo um esforço na faculdade e pelas associações, a Associação Brasileira do Sono, a Academia Brasileira de Neurologia e outras sociedades, para que esse conhecimento ele seja compartilhado pelos médicos de uma forma geral, para que possam conduzir uma parte as situações mais simples relacionadas a isso. Quando necessário, e aí vai ter situações em que realmente é necessária a participação do especialista, o que ocorre em relação à medicina do sono? Então, a medicina do sono ela é uma área de atuação, não é especialidade, né? Isso um termo técnico, vamos dizer assim, que não é uma especialidade tipo a neurologia. A neurologia é uma especialidade. Uma área de atuação é uma área em que
vamos dizer, a chamada talvez de subespecialidade. Então, quem tem a formação em neurologia, fez a residência, fez a prova de título em neurologia, faz uma formação complementar, uma residência complementar e uma prova de título em medicina do sono. Outras especialidades também. Então, por exemplo, a otorrino, né? Então, a pessoa, otorrino, pneumo, a pediatria, a clínica médica de uma forma geral. Então, quem fez residência em a psiquiatria, quem fez residência em alguma dessas áreas, pode depois fazer mais um ano de residência em formação em medicina do sono e ter o título de área de atuação em medicina do sono. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto para a gente falar mais sobre a questão da telemedicina e do polissonografia, que é o exame que vai diagnosticar melhor as doenças relacionadas ao sono. Voltamos em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica Lívia Gitaí, ela que é neurologista com doutorado em Medicina do Sono, professora da UFAL e do SESMAC em Neurologia e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono Regional Alagoas. Portanto, eu pergunto, diante dessas possibilidades que caracterizam as doenças, digamos assim, do sono, o que dizer da importância da medicina do sono na transformação desse conhecimento a serviço também e principalmente de políticas públicas, doutora? Boa pergunta, Gorete. Então, a gente passa por uma fase de transição, né? A medicina do sono vem atuando fortemente nisso, para que haja uma transição de pensamento, né? de noção da importância do sono. A gente já passou por isso, por exemplo, em relação à atividade física, né? Algumas décadas atrás. Até a conscientização da importância da atividade física para a saúde, e hoje isso não se discute mais, né? As pessoas sabem que a atividade física vai ter uma influência em relação à saúde, que o sedentarismo é algo que tem consequências a curto e a longo prazo, principalmente a longo prazo. Em relação à medicina do sono, isso é um movimento que ainda está acontecendo, né? As evidências científicas são amplas, já estão muito bem estabelecidas, mas a gente precisa popularizar esse conhecimento, né? Democratizar, e até que todos nós possamos entender a importância do sono para a saúde. Tá? E a partir desse entendimento de que o sono e os distúrbios do sono, eles terão consequências para a saúde de uma forma geral, e isso vai desde doença cardiovascular, por exemplo, né, que é a principal causa de morte, até acidentes de trânsito, né? Então, os transtornos do sono são uma das principais causas, né? Sonolência ao volante, relacionada a algum transtorno do sono, alguma alteração, questão de comportamento, uma das principais causas de acidente de trânsito, né? Então, sem falar na questão da saúde mental, e o sono está intrinsecamente ligado a isso. Então, a partir do momento que essa consciência ela se torna mais ampla na população, isso precisa se refletir também em políticas públicas. Tá? Então, isso vai ser um motor para que o Estado, de uma forma geral, ele
olhe para essa área com mais atenção do que tem olhado até o momento. Por outro lado, isso vem sendo trabalhado também diretamente, não só via população, mas diretamente com os gestores, essa conscientização. Então, há todo um movimento em relação a isso, para que centros de medicina do sono possam funcionar, né, possam receber pacientes, e que políticas em relação a exames complementares que são necessários e a tratamento, né, que também é um ponto crítico, né, na assistência à medicina do sono, para que isso possa realmente, a gente possa aumentar o acesso da população a esses recursos. Como está a medicina do sono em Alagoas? Como poderíamos classificar a atuação dentro desse espectro? A medicina do sono em Alagoas, assim, já teve alguns bons avanços nos últimos anos, tá? Em cima de todo esse esforço aí da comunidade que trabalha com medicina do sono. Então, por exemplo, atualmente, nós temos a polissonografia, né, disponível pelo SUS. Eu vou falar no Sistema Único de Saúde, tá, Gorete? Que eu acho que é o mais importante aí, grande parte da nossa população, né, precisa realmente da assistência à saúde pelo SUS. Então, atualmente, nós temos no Hospital Universitário um serviço de polissonografia, tá? Com todas as dificuldades inerentes aí ao funcionamento do serviço, ao que, né, vem acontecendo em relação à assistência à saúde, mas o serviço ele tem funcionado, tá? Ele está funcionando. Agora, a dimensão é subdimensionado para a necessidade da população. Então, se a gente vê diante dos estudos que, por exemplo, em São Paulo, 1/3 da população tem apneia do sono, e a apneia do sono é um dos transtornos do sono em que é necessária a polissonografia para o diagnóstico, nem todo transtorno do sono precisa da polissonografia para o diagnóstico. A insônia, por exemplo, que eu mencionei, a síndrome das pernas inquietas, não precisa. Mas a apneia do sono precisa. Então, dentre os exames que são existe o serviço, mas está subdimensionado. Dentre os exames que são utilizados, não é, para detectar esses problemas, a polissonografia atuando como clínica completa, pode constituir a melhor alternativa para identificar esses problemas, doutora? De fato, a polissonografia é o exame assim, mais utilizado e mais útil para quem faz medicina do sono, né? Sem dúvida. Mas em alguns transtornos do sono ela é necessária para o diagnóstico, tá? E assim, por força de prevalência, o mais importante nesse sentido é a apneia obstrutiva do sono. Sem a polissonografia, fica difícil realmente fazer a medicina do sono com o que ela pode oferecer. É o principal, não é o único, mas é o principal exame, sim. Mas ele pode ser feito, o exame pode ser feito em hospital, mas também em ambiente doméstico, em casa? Sim, existem alguns tipos de polissonografia. Então, a polissonografia tipo 1 é a polissonografia mais completa, né? Então, é a polissonografia em que são analisadas muitas variáveis biológicas, e isso é feito num hospital ou em uma clínica, num ambiente de assistência à saúde, sob a supervisão de um técnico. Então, o paciente ele está dormindo ali, monitorado, com um vídeo, e o técnico fica em outro ambiente, mas acompanhando o exame por vídeo e pelo computador com as variáveis ali biológicas, acompanhando o exame. Pode ser feito na forma hospitalar, como também domiciliar. Isso. Há outros tipos de polissonografia que são feitos em domicílio, tá? Tem a polissonografia tipo 2, em que são colocados eletrodos também para ver o sono e outros eletrodos, mas o indivíduo ele dorme em casa, sem a supervisão do técnico. E tem mais outros 2 tipos que não são chamados polissonografias, mas sim de poligrafia ou oximetria domiciliar, que é o tipo 4.
Esses exames, eles são muito assim, eles avaliam menos parâmetros relacionados ao sono, tá? São exames que é importante até a gente falar sobre isso, que são exames que eles são úteis em alguns casos, a gente faz mesmo, eles podem facilitar o diagnóstico, mas a gente tem que olhar para eles com cautela, no sentido de que algumas vezes eles subestimam o tipo de alteração. Então, a interpretação desses exames precisa realmente de alguém que entenda sobre o exame, porque às vezes o indivíduo faz um registro desse, uma poligrafia em casa, é um aparelho que vê só oximetria, ou que vê só o fluxo nasal, mas não avalia a parte de sono, e às vezes o exame ele não revela que o indivíduo, por exemplo, tem apneia do sono, porque ele é limitado para detectar, e o indivíduo tem. Tá? E aí esse indivíduo ele precisaria do exame mais completo para detectar. Autoexame, então, nesse caso, tem jamais. Seu papel, cada um tem sua utilidade, contanto que seja bem interpretado. Pois é, e autoexame jamais, ou seja, tem que ter a presença do profissional com seu conhecimento científico para viabilizar a leitura correta do exame, não é isso? Isso, fundamental. O autoconhecimento é importante, né, para a gente perceber o que está acontecendo, levantar a suspeita, né? Então, a gente fazer uma avaliação sobre como estão as nossas noites de sono, em relação ao tempo de sono, a qualidade do sono, o quanto que esse sono a gente está sentindo que é um sono restaurador, a gente acorda bem, passa o dia bem disposto, né? Então, isso é importante a gente fazer, faz parte do nosso autoconhecimento, e, além disso, a gente precisa realmente do auxílio do profissional. Né? Como, doutora? Perdão? Mas a partir desse autoconhecimento, do que a gente perceber, se a gente percebe que tem alguma coisa, né, errada, e é importante o auxílio do profissional para ter o diagnóstico, precisamente, claro. A indicação terapêutica. Nós não falamos sobre bruxismo, que também é uma característica, não é? De quem tem dificuldades no sono, não é? E é muito interessante a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre os outros profissionais de saúde envolvidos nesse mundo da assistência ao sono. Então, e uma das belezas da assistência ao sono é que ela é bastante interdisciplinar, Gorete. Então, a fisioterapia, a fono, a odontologia do sono. Então, normalmente a gente busca trabalhar em equipe. E nessa situação do bruxismo, é importante a participação do odontólogo, né? Porque muitas vezes a suspeita sobre a presença de bruxismo e as principais evidências sobre a presença de bruxismo vêm do odontólogo, né? Ao observar ali o desgaste dentário, né? E levantar essa suspeita e aí ser feita uma avaliação e o tratamento. Muitas vezes tem a ver com a formação dentária mesmo da pessoa, né, que impossibilita articular melhor a boca, fechar, abrir, enfim, e isso tem incidência sobre a qualidade do sono, né? Sim, com certeza. E entre questões locais, né, dentárias, a questão de oclusão, né, e também situações de estresse ou outros transtornos refletem nisso, o uso de algumas medicações, tá? Outros transtornos do sono podem provocar ou piorar o bruxismo. Então, e tem consequência não só no sono, mas, por exemplo, em dor crônica. Então, faz parte da avaliação de um indivíduo, por exemplo, com cefaleia ou dor facial atípica, se há sinais que indiquem a presença de bruxismo, né? A questão de disfunção de articulação temporomandibular, e isso pode estar se apresentando, por exemplo, como uma dor. Doutora Lívia, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E em 1 minuto, novamente, estaremos aqui de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar.
Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica Lívia Gitaí, neurologista com doutorado em medicina do sono. Ela atua também como docente, não é? Professora da Universidade Federal de Alagoas e do SESMAC, na cadeira de neurologia. E é presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, Regional Alagoas. Doutora Lívia, duas situações que as pessoas podem fazer confusão sobre paralisia do sono e apneia do sono. É comum e como se identificar essas situações? Como identificá-las? A paralisia do sono, ela tem uma manifestação bem específica. O que é a paralisia do sono? O indivíduo acorda, tem a consciência de que despertou, mas não consegue se movimentar, tá? Está com o corpo ali paralisado. Isso significa que uma parte do sono foi revertida, que é essa parte da consciência, mas essa paralisia que ocorre durante o sono REM, ela não foi revertida ainda, e aí a sensação é essa, de que despertou, mas não consegue se movimentar e fica ali por alguns segundos ou alguns minutos. Geralmente é bem angustiante, principalmente no início, a pessoa não sabe bem o que é, né? Uhum. Fica ali esperando, se alguém toca ou tem algum estímulo, a pessoa volta a conseguir se movimentar, ou espontaneamente, mas demorando ali alguns segundos ou minutos. E o que leva a essa paralisia? Qual é a causa? O que ocorre do ponto de vista fisiopatológico, o indivíduo está durante uma fase do sono, que é o sono REM, que é um sono super interessante, porque é um sono em que a gente fica com o corpo paralisado, o cérebro trabalhando intensamente. Então, normalmente é a fase do sono em que o indivíduo tem os sonhos mais emocionantes, né? Os roteiros mais elaborados, e está ali sonhando, mas não se mexe, né? A gente não atua na vida real o que está sonhando, né? Isso é um mecanismo de proteção para o organismo. E aí, na paralisia do sono, o indivíduo acorda, né? Volta à consciência, mas esse mecanismo de paralisia do sono, ele permanece. Isso dura, pode em média, acontecer quanto tempo? Poucos segundos a minutos. Normalmente são poucos minutos ou até segundos. Isso pode acontecer na população que não tem transtorno do sono, eventualmente. Então, se a gente for perguntar, assim, numa sala de aula, por exemplo, algumas pessoas vão dizer em torno de 10% que eventualmente tem episódios de paralisia do sono. E esses episódios, eles tendem a ser mais frequentes em períodos de maior estresse ou privação de sono. A pessoa não está dormindo bem, está dormindo pouco, e aí podem ser mais frequentes. Mas tem algumas doenças do sono, principalmente, vamos falar o nome, a narcolepsia, em que esses episódios são mais frequentes, tá? Então, indivíduos que têm narcolepsia, eles tendem a ter uma sonolência excessiva bem intensa durante o dia. Doutora. E à noite é mais frequente que eles tenham paralisia do sono. Então, esse fenômeno, ele está relacionado ao padrão de sono ou de insônia da pessoa, é isso? É um fenômeno do sono que pode não ter nenhum significado clínico maior, tá? Que a pessoa apresenta eventualmente e sabendo do que se trata, né? Não traz nenhuma outra repercussão, e aí a forma de não ter tantos episódios é buscando ter uma boa quantidade, qualidade de sono, ou em outras situações que são mais raras, pode refletir um transtorno do sono que precise ser diagnosticado, como, por exemplo, a narcolepsia. O que seria, traduzindo?
Na narcolepsia é um tipo do transtorno do sono em que o indivíduo ele tem muita sonolência durante o dia, a principal característica é sono, então é um sono mais ou menos constante, às vezes com ataques de sono, o indivíduo dorme em situações assim inesperadas. Desmaia, né? Assim, aquelas pessoas que caem no sono mesmo. Adormece. Em qualquer lugar, pode ser num coletivo, pode ser conversando com as pessoas, é por aí. É isso mesmo. Uhum. E algumas pessoas que têm narcolepsia, não todas, mas algumas têm um fenômeno chamado cataplexia. Esse fenômeno da cataplexia é assim, Gorete, ele é bastante curioso. O indivíduo está acordado, está perfeitamente acordado, e sabe aquele mecanismo que eu falei de ficar paralisado durante o sono REM? Esse mecanismo, ele se instala com o indivíduo acordado, se instala de repente. Então, o indivíduo está ali consciente, e aí o corpo perde a força, pode ser o corpo inteiro ou partes do corpo. E o que é mais curioso em relação à cataplexia é que ocorre frente a estímulos emocionais. E sabe qual é o principal estímulo que causa cataplexia? Pode falar. A risada, o riso, a alegria. Então, quem está assistindo, se tem esse tipo de manifestação ou conhece alguém que diante de uma alegria, né, tá num momento muito alegre, dá uma risada boa, assim, uma coisa assim, tá contando uma piada, sente essa fraqueza muscular de pescoço, rosto, das pernas, ou até chega a cair mesmo por essa fraqueza, é importante buscar assistência médica, porque isso é um sinal de narcolepsia. Pois bem, diante dessas situações, o que se recomenda às pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade com o sono? Qual é a primeira providência a ser tomada? Se o indivíduo, a primeira providência é essa questão de pode-se fazer uma autoavaliação em relação ao tempo de sono. Tá? Uma das principais causas de sonolência durante o dia é privação de sono. Tá? O indivíduo, por questão até comportamental mesmo, está dando prioridade para outras atividades e encurta o tempo de sono. Tá? Então, avalie se você está respeitando a sua necessidade diária de sono. Né? Em média, essa necessidade é de 8 horas na população, mas geralmente de 7 a 9 horas. Então, conheça qual é a sua necessidade de quantidade de sono e busque respeitar esse tempo. Tá? Avalie também se você está dormindo no horário que é mais adequado para você. Tá? Isso, a gente tem um ritmo biológico sobre sono e vigília, é um ritmo importante. Então, se a gente tem um ritmo realmente de dormir ali no período da noite, o nosso horário ideal é em torno de 10, 11 horas, acordar 7, e a gente está indo dormir 3 da manhã, né? Mesmo que durma muito tempo, não vai ser um sono tão reparador. Então, avalie o tempo de sono, o horário em que você está dormindo, se está ok, e como você tem a qualidade do seu sono, como você acorda e como você passa o dia. Tá? Se você tem uma tendência, ficou paradinho assim no lugar, tem uma tendência a cochilar, ou tem uma necessidade de tomar muito café durante o dia, às vezes a pessoa toma muito café, não percebe que é porque precisa do café para se manter acordado. Isso não é normal. Então, né? Não é normal ter sonolência durante o dia. Então, a gente pode deduzir que a quantidade de sono varia de pessoa para pessoa e que a quantidade ideal é aquela que nos garante esse bem-estar após o sono, que não deixa espaço para cochilar, que não deixa espaço para ter uma dor de cabeça, enfim, para ter um desconforto. O sono nessas condições, eu pergunto, uma pessoa que dorme 5 horas por noite, pode se garantir, às vezes, por exemplo, muitas vezes durmo 5 horas e nunca me acordei de mau humor por dormir pouco. Posso até sentir, por exemplo, no decorrer da tarde, no finalzinho da tarde, uma leve sonolência, mas
ele não esse tempo, para mim, 5, 6 horas, e as pessoas questionam, como é possível dormir 5, 6 horas e não sentir nada, né? O que dizer dessa situação? Gorete, pode ser que você seja o que a gente tem lá na classificação, não como um transtorno do sono, mas como uma variação do normal, uma dormidora curta, tá? Sejam dormidora? há pessoas que com menos de 6 horas de sono ficam muito bem, obrigada, essa é a necessidade. Agora, como regra, então assim, no seu caso individual, pode ser isso. Mas, de uma forma geral, o que a gente observa é que, às vezes, as pessoas não percebem, ou passam tanto tempo naquele ritmo, que não percebem que não é bem assim, tá? Porque ser dormidor curto é muito raro, tá? É muito raro que alguém tenha realmente a necessidade de sono abaixo de 6 horas. Acontece, mas não é a regra, é a exceção. Normalmente, quem dorme menos de 6 horas está ficando privado de sono. Existem, vou me permitir falar sobre um estudo recente que reforça estudos anteriores, de que um tempo reduzido de sono, menos de 6 horas de sono, aumenta o risco de condições, por exemplo, como demência. Ou outros estudos mostraram aumentar o risco de doença cardiovascular, né? De doença e morte cardiovascular. Então, em geral, quem fica privado de sono a ponto de dormir menos de 6 horas tem uma maior morbidade, ou seja, mais condições de saúde, né? De doença, e uma maior mortalidade. Então, é importante fazer essa avaliação, né? Se realmente as pessoas, né? Quem se identificou com esse seu relato, se é de fato uma necessidade menor de sono ou se não está ficando privado de sono. Pois é, eu acho que a medida correta, mais sensata, é procurar dormir 2 horas a mais, que já dá um bom equilíbrio. Doutora, nesse sentido, a telemedicina, o que ela representa, sobretudo neste momento de pandemia, para se buscar ajuda nessas questões relacionadas ao sono, ao bem-estar do sono? Gorete, tem sido fundamental, gente, tem sido fundamental. Então, a possibilidade da assistência, não apenas do médico, da consulta médica, porque a gente está num momento em que a gente precisa ter muito cuidado, ser bastante responsável com os nossos, em relação aos nossos atos, e realmente primar pelo distanciamento social. E a possibilidade de ter a consulta por telemedicina, isso tem sido fundamental aí desde o início da pandemia. Então, houve todo um movimento para permitir, né, que fossem feitas as teleconsultas, para viabilizar a questão da receita médica também, assim, à distância. E o segmento é interdisciplinar. Então, a gente precisa muito da presença dos profissionais, por exemplo, da psicologia. Tá? Para insônia, por exemplo, a principal forma de tratamento é terapia cognitivo-comportamental. É a principal forma, não tem remédio que substitua a terapia cognitivo-comportamental. Então, as pessoas poderem ter acesso à terapia cognitivo-comportamental sem se expor ao risco de contaminação, isso tem sido fantástico, fundamental. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas claro, a importância nesse momento é inestimável. Pois é. Estamos, lamentavelmente, no minuto final da nossa entrevista. Algumas considerações que a senhora queira fazer? Sim, assim, primeiro agradecer o espaço, né? Como eu falei no início, é importante a gente divulgar esse conhecimento sobre a importância do sono. O tempo de não valorizar o sono acabou, gente, assim, o tempo de achar que dormir é perda de tempo acabou, tá? A ciência mostra, isso está comprovado, que o sono ele é fundamental para várias funções orgânicas e que não ter o sono de boa qualidade ou em quantidade suficiente leva a desfechos
desfavoráveis, extremamente desfavoráveis a curto e a longo prazo, em todos os aspectos, né? Os meus alunos, aos alunos de uma forma geral, lembrar que não dormir é péssimo para o processo de aprendizado, tá? O processo de memória, de atenção, de concentração, depende muito do sono. Para onde a gente olhar em várias funções, a gente vai ter o sono ali participando como um elemento importante, imunidade, cardiovascular, aprendizado, a parte metabólica, controle de glicemia, diminuição de risco de transtorno mental. Então, fiquem atentos a isso, observem, avaliem como está o sono de vocês, cuidem melhor do sono de vocês. E se isso não for possível, você notar que mesmo cuidando da forma que você pode, você continua dormindo mal ou pouco, procure um profissional que possa te ajudar a cuidar melhor do seu sono e ter uma saúde melhor. Doutora Lívia, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada. Até. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.